Será que 55% da comunicação é a linguagem corporal? O que você acha? Coloque aqui nos comentários, porque é este assunto que eu vou falar hoje e até o final desse vídeo eu vou dar a minha opinião. Sou Silvia Andrade, fonoaudióloga especialista em voz, mentor em comunicação e atuo há quase 30 anos com profissionais que querem aprimorar a sua comunicação. E também algumas pessoas têm algum distúrbio ou tratamento e isso eu auxilio para ele comunicar melhor e de uma forma saudável. Então vamos lá! Onde foi criada essa regra de 3, que é 7, 38 e 55? Você já ouviu falar? Foi criada há muito tempo atrás, muitos pesquisadores, profissionais, até hoje respeitam essa regra e eu vou falar para você como que isso aconteceu. Lá na década de 1960, o psicólogo Albert Mirabel fez uma pesquisa considerando essas questões de linguagem verbal e não verbal. E a partir daí, construir um mito da linguagem não verbal, ser a maioria para efetivar a comunicação. O que quer dizer? Não basta falar, ou melhor, você pode falar pouco, mas se você comunicar com a sua expressão facial, expressão corporal, você vai dizer muito mais do que falar pouco. Isso acontece? Sim. Por exemplo, quando eu faço assim, todo mundo entende que é um não, é isso? Mas em alguns momentos, será que a linguagem não verbal ela é 55%? Estamos em outra era, gente. Estamos na era digital, do podcast. E para mim, a fala e a voz no podcast é 100%. E a linguagem corporal ninguém vai ver. A gente tem que entender qual o momento que a expressão corporal e da face é muito maior que a voz e a fala. Nós temos que ver que é próprio no Instagram, se você não tiver voz para falar, ninguém vai te escutar. Então, você tem que colocar em qual local que você está, em qual meio que você está. Você já escutou aquela expressão, um gesto vale mais que 1000 palavras. Sim, em alguns momentos sim, se eu faço isso aqui, você compreendeu. Mas depende do contexto, do ambiente, da sua expressão facial, com o que você está falando. Então, uma comunicação efetiva é quando você tem congruência de todos esses recursos, da sua expressividade verbal, não verbal, do contexto que você está inserido. Porque muitas vezes eu posso assistir uma apresentação e eu posso ter uma boa postura, eu posso ter uma boa expressão facial, vestir adequadamente, porém eu não tenho uma boa produção de ortografia, ou eu falo errado algumas palavras, ou não tenho uma boa concordância. Será que isso não é tão válido? Será que é só 7% de uma comunicação? E também tem a questão que eu já falei do podcast. O podcast é fala, é voz o tempo todo. Será que 55% da comunicação é a linguagem através do corpo? Eu vou falar depende. Foi uma pesquisa realizada há muitos anos atrás, em outra era, e também eu nem sei se foi interpretado de uma forma adequada. A questão é que depende do contexto. Se eu falo no telefone com alguém, se eu envio um WhatsApp, uma mensagem pelo WhatsApp, se eu falo no podcast ou se eu falo na TV, depende aonde que eu estou. Mas uma coisa eu tenho certeza, o mais importante é você ter essa congruência da sua voz, da sua fala e da sua expressão corporal. É isso aí. Então, gente, pense. Tudo tem que ser trabalhado, a sua expressividade, a sua comunicação não é só corpo, não é só voz e não é só fala, é tudo, é um conjunto. E para isso você tem que treinar sempre, melhorando a sua postura, aprimorando a sua postura, sua expressão facial, seu vestuário, a sua voz, a sua articulação, o seu vocabulário, enriquecendo esse vocabulário, estudando muito. Gostou desse conteúdo? Então, não deixe de me seguir, ativar as notificações e também compartilhar para a gente entender que tudo é fundamental e aprimorar na nossa comunicação. E até o próximo encontro.